Olá, nós estamos celebrando hoje o Dia de Ação de Graças. Todos os anos nós sempre temos um culto para celebrar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E agradecê-lo, porque Deus cuida das nossas vidas. Deus, Ele nos ampara, Deus nos fortalece. Deus é um Deus da graça, da misericórdia, o Deus da nossa salvação. Um Deus rico em nos perdoar, em nos fortalecer. E nós estamos chegando no final de um ano tão confuso, não é? De um ano tão atípico, de um ano tão difícil para tantas pessoas. Mas nós ainda assim temos muito que agradecer ao nosso Deus. E por isso o dia de ação de graças precisa ser um dia de gratidão, um dia de louvor, um dia de entendimento daquilo que Deus mesmo faz nas nossas vidas. Sim. Dia de ação de graças é dia de reconhecer que Deus é Deus, que Ele continua reinando, que Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. E ainda que tenhamos passado um ano tão adverso, um ano tão difícil, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é o Deus conosco. E para conversar um pouquinho com você sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e como Ele age em nós, mesmo em circunstâncias tão difíceis e adversas, eu quero lembrar você do texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 30, um texto muito conhecido que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós temos aqui nesse texto uma promessa rica e maravilhosa. Uma promessa da palavra de Deus, uma promessa do Senhor para o nosso coração. E que muda totalmente, radicalmente, a maneira como nós interpretamos a vida. A maneira como nós vemos as circunstâncias, os fatos, aquilo que nós vivemos e passamos. Que promessa é essa? A promessa é que nós podemos ter a certeza de que Deus está, de fato, agindo em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os acontecimentos e em todos os fatos, para o bem dos seus filhos amados. Nós podemos ter a certeza da promessa de que Deus está conosco, está agindo, e o desejo dele para o nosso coração é o nosso bem. Ele tem planos e propósitos maravilhosos para a nossa vida. De forma que Ele usa, então, todas as coisas, fazendo com que elas concorram para o nosso bem. Vamos pensar mais profundamente, então, sobre isso. Essa promessa nos leva a crer e a pensar em três questões, primeiramente. Ela nos leva a ter no nosso coração gratidão e alegria. Sim, porque Deus, e apenas Deus, faz com que os fatores, as circunstâncias da nossa vida concorram para o nosso bem. Porque elas, por si mesmas, não são capazes de produzir o nosso bem. Entenda isso. O mundo por si só, as circunstâncias e os fatos da vida, por si só, não são capazes de produzir o nosso bem, de desejar o nosso bem, ou de fazer algo bom, maravilhoso na nossa vida por elas próprias. Visto que nós passamos por circunstâncias boas e ruins, fáceis e difíceis, que nos levam algumas vezes a vitórias e grandes alegrias, mas podem nos levar a perdas, a tristezas, a derrotas e ao choro. Ou seja, o mundo por si só, ele não é um lugar agradável. Você já deve ter percebido isso sobre o mundo que nós vivemos. O mundo por si só não conspira para o nosso bem.
Inclusive há pessoas que pensam o contrário, né? Parece que o mundo está conspirando o meu mal, parece que o mundo está contra mim. Eu acho que nesse ano de 2020 muita gente pensou assim, né? Parece que tudo está conspirando, né, contra mim, uns com os outros. Por isso a gente vê aí na internet tantas teorias de conspirações, né, para todo lado e sobre tudo, né? Mas o que esse texto está nos ensinando é que nós não devemos esperar, a não ser em Deus, o bem da nossa vida. Nós devemos ter alegria e gratidão para com o nosso Deus, porque Ele deseja o nosso bem, Ele quer o nosso bem, e Ele está agindo em todos os fatos e circunstâncias da nossa vida, para que esses fatos e circunstâncias, por piores que sejam, por mais difíceis que sejam, concorram para o nosso bem. Alegre-se em Deus. Essa é a primeira conclusão que chegamos dessa grande promessa. Agradeça a Deus e alegre-se em Deus, porque Deus está com a sua mão em todas as coisas. Deus está agindo. O mundo não está conspirando a seu favor ou contra você. A vida é assim, ela é cheia de circunstâncias, algumas boas, outras difíceis. E o mundo tem as suas dificuldades, o universo nos traz os seus grandes desafios, e a vida pode sim nos trazer momentos muito difíceis. O choro ele pode vir, mas nós temos a certeza de que a mão do nosso Deus está conosco em todos os momentos. É Deus quem está por trás de tudo isso. E Deus faz com que cada circunstância concorra para o nosso bem. Isso quer dizer que nós esperamos em Deus. E nele nós temos alegria e gratidão, independente das circunstâncias. Onde você coloca a sua gratidão? Onde você coloca a sua alegria? Veja bem, se a sua alegria, se a sua gratidão depender única e exclusivamente de uma série de fatores favoráveis, de uma série de circunstâncias que sejam favoráveis, sejam boas para você, pode ser que você não seja tão feliz assim. Pode ser que a sua alegria não seja tão plena. E pode ser que você esteja chegando já agora no finalzinho do ano, nesse dia de ação de graças, não tão grato assim. Mas se nós mudarmos a perspectiva da nossa vida, e se nós ao invés de olharmos para aquilo que é temporal, se ao invés de nos atentarmos para aquilo que os nossos olhos podem ver, se nós nos atentarmos para aquilo que os nossos olhos não podem ver, nos atentarmos para a mão invisível, porém poderosa e presente de Deus na nossa vida, nós vamos mudar a maneira de enxergar os fatos e circunstâncias da vida. Nós vamos olhar para esse ano de 2020 com uma perspectiva um pouco diferente, não importa o que tenha acontecido com você, com a sua casa e com o seu lar. Nós vamos olhar numa perspectiva de alegria e de gratidão, porque eu sei que Deus está agindo positivamente em todas as coisas para que elas concorram para o nosso bem. Mas a segunda conclusão que essa promessa nos leva, e o segundo efeito prático disso na nossa vida, é que crer assim nos afasta de todo medo e de toda ansiedade. Nós podemos nos aquietar nas mãos do Senhor e saber que Ele é Deus. Porque essa promessa nos leva a crer que tudo na nossa vida, até quando dá errado, na verdade não deu errado. Deus está agindo para o nosso bem. Essa promessa nos leva a viver de uma maneira diferente. Quando tudo dá errado, na verdade, nada deu errado. Deus está cumprindo os seus planos. E Deus está com a sua mão poderosa sobre nós. Quando José chega já no final daquela história maravilhosa com seus irmãos, olhando para eles e dizendo, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Ele está dizendo que Deus colocou a sua mão em todas as coisas para concorrerem para o bem da vida dele. Mesmo quando ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mesmo quando ele foi preso, jogado numa prisão por Potifar, por causa de um estratagema perverso lá da esposa dele. Ou seja, Deus com a sua mão invisível, porém poderosa e presente, faz com que esses fatos e circunstâncias
até mesmo desfavoráveis, concorram para o bem. Ou seja, José estava dizendo para os seus irmãos o seguinte: olha, quando na minha vida tudo deu errado, na verdade nada deu errado. Deus estava com a sua mão poderosa sobre mim. Quando tudo deu errado, na verdade tudo estava dando certo. Quando tudo deu errado, Deus continuou com a sua mão poderosa sobre a minha vida. De forma que quando vocês intentaram o mal contra mim, Deus reverteu em bem. E Deus abençoou grandemente a minha vida e agora vai abençoar inclusive a vida de vocês. Ou seja, Deus está operando em todas as coisas. Nós podemos crer nisso. A nossa vida não está nas mãos de um acaso ou de um destino fatalista impessoal. Não, a nossa vida está nas mãos do Deus eterno. O universo está sendo regido pelas mãos do Deus eterno, e que não é impessoal, indiferente, mas é um Pai. É um Pai perfeito que nos ama. De forma então que saber disso, crer nisso e confiar nisso, nessas verdades, tira do nosso coração o medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como será o próximo ano? Tira do nosso coração a ansiedade. E se as coisas piorarem? E se eu não conseguir isso ou aquilo outro? Quando nós cremos nessas verdades, o nosso coração entra num estágio de paz. De paz. Por crer que Deus está cuidando de nós. Por crer que Deus está agindo. E crer que quando nós achamos que a nossa vida foi arruinada por algum motivo, na verdade Deus está no controle. Na verdade nada foi arruinado. Até mesmo as tempestades da vida têm os seus propósitos sobre nós. Deus continua com seus propósitos e Ele está nos ensinando. Esse ano provavelmente você aprendeu algumas coisas. Deus nos ensinou algumas coisas nesse ano. Deus nos ensinou a sermos mais pacientes. Deus nos ensinou a sermos mais gratos. Deus nos ensinou a pensarmos mais no próximo, nas outras pessoas. Deus nos tornou mais humildes, até mesmo com relação às nossas próprias debilidades e incertezas. Essa promessa nos ensina a olhar as debilidades da vida, os problemas da vida, como parte do grande, maravilhoso e muitas vezes misterioso propósito, projeto de Deus para nós. Então, creia que Deus está no controle, creia que Ele tem projeto e propósito para a sua vida. Isso vai te trazer alegria e gratidão, mas isso vai tirar também o medo e a ansiedade do seu coração. Mas há uma terceira questão importante, que nós aprendemos com essa verdade, com essa promessa, de que nada, absolutamente nada, é capaz de arruinar os propósitos de Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é muito forte e ela é muito importante. Veja só, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para os bons propósitos de Deus. Todas, significa o que aqui? Significa todas mesmo. Todas significa todas. Tudo, qualquer coisa. Tudo em nossa vida é usado para o nosso crescimento. Deus está usando cada uma delas. Até mesmo os momentos difíceis, até mesmo as tempestades da vida. Deus está usando todas as coisas para o nosso crescimento. Tudo. Eu digo até mesmo os extremos. Até um pecado nosso, até uma recaída, até um momento de fraqueza emocional, espiritual, até um momento que você vacilou na fé, até mesmo essas circunstâncias tão dolorosas, tão ruins, tão preocupantes, que às vezes trazem grandes estragos na nossa vida e nos relacionamentos interpessoais, até mesmo essas situações tão sombrias, Deus é capaz, na sua maravilhosa sabedoria e graça, entrelaçar a sua graça. Só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de fazer isso. Quando José usa essa expressão para os irmãos dele, Deus transformou o mal em bem, ele teve uma visão muito coerente,
teológica daquilo que Deus estava fazendo. A afirmação era que Deus estava entrelaçando o bem no meio do mal, no meio daquilo que os seus irmãos perversamente fizeram com ele. Mesmo depois de um pecado cometido contra Deus e contra o seu irmão e contra os seus pais, Deus é capaz de entrelaçar a sua graça e a sua misericórdia de maneira que resultou em bênção até mesmo na vida deles, até mesmo na vida da sua posteridade e das gerações. Só Deus é capaz de fazer isso. E Ele faz isso de uma maneira maravilhosa e para nós misteriosa. E só nos resta humilharmos diante de Deus, reconhecermos a grandeza dEle e dizer: sim, Senhor, obrigado, porque o Senhor de fato está agindo em tudo, em todas as coisas. Mas isso nos leva agora a uma outra questão. Qual é esse grande propósito de Deus para a nossa vida? Qual é esse propósito maravilhoso? O que será que Deus está fazendo? Ou melhor, outra pergunta, esse propósito é para todos? Esse projeto é para todas as pessoas? Quem é abençoado através dessa promessa? Então vamos lá, vamos responder essas duas questões em partes. Para quem é essa promessa? O texto deixa claro, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados, está se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Aqueles que amam a Deus são aqueles que fizeram um compromisso de viver para Deus. São aqueles que fizeram um compromisso para servir a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua grandeza, a sua glória. E aqueles que amam a Deus são pessoas que são chamadas por Deus. Não só ouviram o Evangelho, mas foram aproximados do Pai num relacionamento. Aqueles que amam e aqueles que são chamados, vejam então que são aqueles que assumiram um compromisso com Deus, que o amam de verdade e por isso assumiram um compromisso. Não é um conhecimento ou uma atenção teológica ou ideológica, ok? Não é um sentimento emocional, não é uma mera obrigação, não. Assumiram um compromisso porque amam o Senhor e desejam fazer isso. Mas ao mesmo tempo, foram aqueles que foram chamados e colocados diante de Deus num novo relacionamento. Você agora é filho de Deus. Você é filha de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Aqueles que são alvo do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e que fazem parte da sua família. E que bem é esse que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas. Deus faz algo maravilhoso em nós. As circunstâncias concorrem para o nosso bem, mas que bem é esse? Alguns podem imaginar que Paulo estava falando de algo genérico. Eu diria até que se o versículo terminasse aqui, aliás, se o texto terminasse no versículo 28, poderia ser interpretado como um bem genérico, né? Todas as coisas cooperam para o bem genérico, do tipo, vai dar tudo certo, não é? É um bem genérico. Não, calma aí, vai dar tudo certo. Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Isso é um bem genérico, vai dar tudo certo é o quê? O que é o certo? Todas as coisas cooperam para o bem, é um bem genérico? Que bem é esse? É que vai dar tudo certo? Não, peraí, calma. Deus tem um plano, um propósito específico, e ele é dito nos versículos 29 e 30. O texto não acaba no versículo 28. Deus está falando o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes o seu Filho Cristo Jesus. Esse é o maravilhoso, grandioso projeto de Deus para a nossa vida. Capaz de nos trazer alegria, gratidão, de arrancar do nosso coração toda ansiedade e tristeza. É capaz de fazer
nos levar a crer de que nada pode arruinar os bons e perfeitos propósitos de Deus, que é nos fazer conforme o seu Filho, Cristo Jesus. Quer dizer, de maneira prática, que Deus está fazendo com que todas as circunstâncias da vida concorram para que você seja mais forte, mais gentil, mais nobre, mais amoroso, mais misericordioso, mais gracioso, para que você tenha um coração semelhante ao coração de Cristo Jesus. Ele está fazendo de você mais justo, mais verdadeiro. Como Jesus é justo, como Jesus é verdadeiro, como Jesus é amoroso, misericordioso, compassivo, generoso. É isso que Deus está fazendo em nós. Deus está transformando o nosso caráter conforme o caráter de Cristo Jesus. Deus está nos conformando com Cristo. É isso que Ele está fazendo. Veja só, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E nesse plano e nesse projeto, Deus tem um desenho mestre, Deus tem uma forma definida. E essa forma definida é Cristo Jesus, é um molde perfeito. E o que Ele está fazendo? Ele está transformando a nossa vida conforme esse molde. Ele vai nos ajustando, nos moldando, nos lapidando, para que nós sejamos parecidos, semelhantes, iguais a esse modelo perfeito. Qual é o modelo perfeito? O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Sim, você faz parte da família de Deus, da família da Trindade. Deus te chamou para um relacionamento. E você agora faz parte da família de Deus. Você é filho, você é filha. Mas isso só é possível por causa do Filho eterno do Pai, Cristo Jesus. Quer dizer que Deus está transformando o nosso ser por dentro. Deus não está nos transformando de uma forma superficial. Deus está transformando a nossa vida por completo, de dentro para fora, a nossa essência. Veja o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo aqui nesse texto que Deus está fazendo uma transformação completa em nós. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, conforme Cristo Jesus. Ele está nos tornando mais próximos de Cristo Jesus. O seu plano eterno é que sejamos parecidos, iguais a Cristo Jesus. Essa é a grande herança da salvação. Somos salvos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Qual é a maior herança? A maior herança é ser semelhante a Cristo Jesus. Eu quero que você entenda nesse dia de ação de graças que é isso que Deus está fazendo com você. Nesse ano de 2020 que nós passamos e assim nos próximos anos que Deus nos permitir viver, Deus vai continuar fazendo isso em nós. Se você faz parte da família dele, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, é isso que Ele vai fazer com você. Ele vai transformar a sua vida. Daí Ele vai usar todas as circunstâncias e fatos da sua vida para concorrerem para isso. Todas as coisas vão levar você a se parecer mais com Cristo Jesus. Esse é o grande plano, esse é o grande propósito de Deus para nós. Portanto, se alegre. Seja grato, adore a Deus por tudo que aconteceu na sua vida durante esse ano. Seja agradecido, honre e adore ao Senhor, ao Deus eterno, porque Ele está trabalhando na sua vida e Ele está transformando você conforme a imagem de Cristo Jesus. Precisamos ter um coração grato, independente das circunstâncias e das adversidades, porque, na verdade, tudo está dando certo. De acordo com o plano de Deus para nós, de acordo com o projeto de vida que Ele tem para os seus filhos amados, quando tudo está errado, nada deu errado, está tudo dando certo. Que Deus abençoe você nesse dia, Deus abençoe a sua família, que Deus dê a você um coração grato,
um coração alegre. Que o seu coração possa ser esvaziado de toda ansiedade, de toda preocupação demasiada, de todo medo. Que você possa entender que nada pode frustrar, derrotar os grandes, perfeitos e maravilhosos planos e projetos de Deus para nós. O maior deles é te dar uma herança fantástica, mudar a minha essência, a sua essência, mudar o nosso DNA, visto que fazemos parte da sua grande família. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e que possamos aprender em tudo, de fato, a sermos mais parecidos e próximos a Cristo Jesus. Senhor, nos dê, ó Pai, um coração grato, nos dê um coração mais agradecido e mais alegre, porque, Senhor, nós aqui reconhecemos e cremos que o Senhor é o dono de todas as coisas, Tu és o Senhor da história e da nossa vida, e com a Tua mão invisível, porém poderosa e sempre presente, o Senhor está agindo em todas as coisas para que elas cooperem para o nosso bem. Ou seja, elas estão cooperando para o nosso crescimento em Cristo Jesus, para nos tornar semelhantes ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome por isso, bendito seja o Senhor. Nesse espírito de gratidão, nós te somos gratos, Pai, por este ano que passou, te somos gratos por esse ano de 2020, te agradecemos, ó Deus, por tudo que vivemos e por todas as experiências, te agradecemos, ó Deus, mesmo sendo um ano tão difícil, tão complexo, tão confuso para nós, para muitos um ano de perdas, mas nós em tudo damos graças, porque sabemos que o Senhor continua sendo o nosso Deus. Tu és o Senhor da nossa vida e da nossa história. E enquanto nós estivermos aqui, ó Deus, vivendo nesse mundo, o Senhor continuará trabalhando no nosso caráter, na nossa vida. Até que um dia, todos nós juntos, possamos estar na Tua presença eternamente. E vivendo e reinando com o Senhor para todo sempre. Onde sim, seremos completamente transformados à semelhança do Cordeiro, que mesmo tendo sido morto, ressurgiu dentre os mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso toda glória e toda honra seja dada a Ti. É com o coração cheio de gratidão que nós aqui oramos e buscamos a Tua presença nesse dia. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus nos dê um coração sempre grato. Fique na paz.